Todos e a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestras, Marxismo e Questões Contemporâneas, né? É uma atividade junto à disciplina Teorias Sociológicas Marxistas, que está sendo ministrada por mim esse semestre aqui na Universidade de Brasília. Hoje, a nossa última palestra desse ciclo é a temática marxismo e questão de gênero, e nós contaremos com a presença da querida Tabata Berg. Eu vou fazer uma rápida e pequena descrição sobre ela, apresentação sobre ela, mas, obviamente, ela poderá se apresentar melhor do que eu vou descrever. A Tabata, ela é doutora em Sociologia pela Unicamp, né? Faço aqui até uma correção ao card que foi divulgado, que aparecia lá doutoranda. Infelizmente não deu para a gente corrigir, mas a Tabata já é doutora desde 2020 com a tese Fazer-se Humana, o Ser Social à Luz da Ser Outra, pela Universidade de Campinas, sob orientação do professor Ricardo Antunes. Tabata também é mãe do Antônio, desde 2016, que talvez ele apareça em algum momento aí na nossa live. Membro do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, coordenado pelo professor Ricardo Antunes, autora do livro Trabalho e Hábitos, um diálogo entre os jovens do CACS e Bourdieu, publicado em 2016, dentre outras publicações. Na atividade de hoje, a gente sugeriu como uma base para o debate um texto da Eliette Safiotti, daquele clássico livro A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, e um artigo da Tabata, que vai estar, quando o vídeo estiver no YouTube, vai estar indicado na parte de baixo, na descrição da atividade, com um link, um texto que saiu na revista aqui do nosso departamento, Sociedade e Estado, Alteridades Estranhadas, Contradições e Potencialidades da Forma Ser Outra no Capitalismo. Bom, não vou me estender, queria agradecer muito a Tabata por ter aceito o convite, é um prazer tê-la aqui para poder falar sobre suas reflexões, e dialogar. Passo a palavra, tempo é seu. Muito obrigada. Queria agradecer muito, Ricardo Fest, pelo convite, Bom dia a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui, falando um pouco sobre esse caminho que eu venho percorrendo, nesse encontro que nem sempre é muito tranquilo entre feminismo e marxismo, E eu queria falar um pouquinho desse caminho, A minha ideia é trazer um pouco até onde eu trilhei para vocês, Para que a gente possa também debater, juntas. Pensando, a dona Haraway vai dizer que não existe objetividade universal, Toda objetividade ela é corporificada. Então, pensando, nessa objetividade feminista, eu acho que é muito importante eu dizer algo que eu sempre conto, como eu cheguei, até aqui, até essas reflexões. E, de fato, foi através de uma experiência bastante corporificada, que foi a maternidade. Eu estudava Bourdieu e Lukács, duas categorias, trabalho em Lukács e hábitos em Pierre Bourdieu, fazia uma análise no campo da ontologia social, a partir de uma perspectiva marxista. Eu fazia uma leitura dessas duas categorias, vinha fazendo já há alguns anos, uns 8, 9 anos, eu já vinha trabalhando com esses dois autores, Dois autores homens, dois autores europeus, brancos. E em 2015 eu engravido do Antônio, hoje ele está fazendo 6 anos, então essa experiência foi radical para mim, experimentar esse corpo gravídico, passar pela experiência, de
de gestar, parir e criar o Antônio, né? Estar passando por essa experiência foi fundamental para que eu repensasse essas duas categorias, né? Como pensar trabalho de uma forma a partir de abstrações que muitas vezes retiravam, né? No meu caso, da perspectiva que eu vinha trabalhando, retirava conteúdos que não eram contemplados, por exemplo, como trabalho de procriação e de cuidados, né? Esse trabalho que eu vinha exercendo full time. Quando eu tive o Antônio, eu fiquei bastante tempo afastada, né? Da academia, cuidando exclusivamente dele, então foi uma experiência bastante radical, né, em condições, né, de ser uma estudante de classe trabalhadora, né, na universidade. Então, acho que todas essas corporificações, né, esse lugar que eu ocupava no espaço social, me trouxe reflexões fundamentais que me levaram a mudar os rumos da minha tese. E diante disso, né, eu comecei a pensar a ontologia marxista e esse conceito, né, que está aí no texto indicado, que é o estranhamento, a partir de uma perspectiva feminista decolonial. Pensando, né, o feminismo decolonial, eu tenho muito me inspirado na Françoise Verges, né, que vai pensar capitalismo e decolonialidade, né, como intrinsecamente ligados, né, numa relação de consubstancialidade. Não existe o desenvolvimento do capitalismo sem a colonialidade. Naquele momento, né, nos meus primeiros estudos, eu encontrei essa orientação, né, o que vai guiar toda a minha tese, a partir da Rosa Luxemburgo. Eu até separei um trechinho aqui para vocês que eu gostaria de ler. A Rosa, ela vai dizer o seguinte: ela estava lá, ela ia dar um curso sobre, escrever um material para um curso sobre o capital, sobre a teoria da acumulação no Marx, e ela se depara, né, analisando as fórmulas do Marx, com uma questão. O Marx estava lá pensando a acumulação capitalista e ele pensava essa acumulação dentro da própria sociedade capitalista. E ela, analisando as fórmulas, ela vai ver que isso não era sustentável, né? Não é possível o capitalismo se expandir sem espaços não capitalistas. E é daí que ela vai escrever, né, esse livro, A Acumulação do Capital, que ela escreve em 1912, questionando um pouco esse princípio que está lá na fórmula. Embora o Marx nunca tenha, né, vocês tiveram aqui o Rafael, ele nunca tenha ignorado, né, a questão da colonialidade, sempre esteve presente, mas quando ele vai fazer, né, as abstrações dele, esse elemento é retirado da fórmula. Então, ela vai escrever a acumulação do capital num contexto, né, ali de pré-Primeira Guerra Mundial. Então, é um contexto onde a gente está ali pensando, né, onde as potências imperialistas, elas também estão se colocando esquadrinhar e dividir o mundo, né, como ela vai chamar, e é nesse contexto que ela vai revisar a obra marxiana, né, tendo sofrido muitas críticas, duras críticas, né? Eu vou ler um trechinho que ela diz: no condizente à sua forma, ao capitalismo, né, a acumulação capitalista, de atuar e as leis que a regem, a produção capitalista é considerada, no mundo inteiro e desde o início, o próprio depósito dos tesouros das forças produtivas. Em sua ânsia de apropriação das forças produtivas com vistas à exploração, o capital esquadrinha o mundo inteiro. Procura obter meios de produção em qualquer lugar e os tira ou os adquire de todas as culturas dos mais diversos níveis, bem como de qualquer forma social. Esse livro me deu um pouco a ideia do que seria esse livro e algumas outras autoras que eu vou chamá-las aqui, né? Eu acho que o que eu tenho tentado fazer, né, eu não faço sozinha, eu faço junto com muitas outras vozes, né, que me acompanharam nesse processo.
Mas a partir dessa definição de que não é possível pensar, né, a produção capitalista, vamos pensar, vocês já trabalharam, né, também esse vídeo vai para o YouTube, mas o Marx vai estar trabalhando, né, como os pilares, né, da produção capitalista, o capital e o trabalho, né? O trabalho aqui, o trabalho assalariado, como o pilar central. Então, pensando esses dois pilares, a Rosa Luxemburgo vai dizer que é preciso um outro, né? Que são essas outras formas não capitalistas, né, de existência, da qual o capital vai precisar sempre se apropriar, né, para produzir, né? Hoje a gente produz, vamos dizer de forma simples, né? Produzimos 100 celulares amanhã, né? Essa produção precisa ser aumentada, precisa ser 150, depois 200, né? Para a gente ficar nos termos da mercadoria que são mais palpáveis, né? Para que isso possa acontecer, é preciso força de trabalho, matéria-prima e consumidores que também se expandam, né? Mercados que também se expandam, e é por isso que é preciso formas não capitalistas, né, a serem sempre expropriadas, né? Espaços não capitalistas, que não necessariamente estão em sociedades totalmente não capitalistas, né? Pode ser espaços da vida. A gente vê, por exemplo, o Instagram. É uma forma muito interessante de transformar, né, o momento de lazer, que seria um momento não capitalista por excelência, né? Você está em casa, não é um momento de produção, no momento produtivo para uma empresa, né? Que é a empresa, que é o Instagram, e são as empresas que fazem o marketing nessa plataforma. Então, a tecnologia criou formas de expropriar, né, mais valor de espaços tidos como não capitalistas, né? A pessoa não sabe que está trabalhando para o Instagram, né, quando está postando a fotinha, mas está fazendo trabalho não pago para o Instagram. Só para a gente dar um exemplo de como é possível extrair, né, mais-valia de lugares não assalariados com a tecnologia. Então, pensando, né, na Rosa Luxemburgo, eu estava trabalhando com a ideia de ontologia social, né? Então, eu estava trabalhando, pensando o ser social, né, numa construção marxista, e eu passei a pensar esse ser outra, que eu categorizo como ser outra, que numa perspectiva feminista, né, na qual se encontram as mulheres, mas na qual é possível, né, a gente articular uma diversidade de sujeitos que não estão, por excelência, nessa relação capital-trabalho, pelo menos num primeiro momento. Né? A gente vai pensar, por exemplo, as populações escravizadas na passagem, né, para o capitalismo, as populações indígenas, a natureza, as mulheres, né, o corpo das mulheres, pensando, né, que o trabalho das mulheres é um trabalho complexo, porque envolve, hoje no Brasil, por exemplo, apenas 7% da força de trabalho feminina não se encontra no mercado de trabalho assalariado, mas fora esse trabalho assalariado, essas mulheres fazem um outro trabalho não assalariado, ou pelo menos uma parcela significativa dessas mulheres, que são as mulheres da classe trabalhadora, fazem esse trabalho não assalariado, que é o trabalho de procriação e cuidados. Pensando nesse trabalho, né, de uma forma ampla, eu pensei esse trabalho, quando eu estou pensando procriação e cuidados, eu quis pensar também, né, o trabalho afetivo, o trabalho sexual, então o trabalho de procriar, de gestar uma criança, de parir, mas também o trabalho de cuidados da força de trabalho, né, de reposição dessa força de trabalho, o que seria do mercado de trabalho sem o trabalho extremamente precarizado da prostituição, né? Como seria a força de trabalho sem o trabalho das trabalhadoras domésticas, né? É algo, eu vou desenvolvendo, mas é algo que o próprio Marx já oferece algumas pistas para a gente pensar, quando ele vai, por exemplo, dizer do trabalho escravizado, né? Que o trabalho nas plantações de algodão lá nos Estados Unidos, ele passa a ser coroado com a mais-valia no momento que ele passa a entrar
né, ali na Revolução Industrial, ele passa a ser fundamental para o processo de Revolução Industrial. Então, ali você tem uma extração de mais-valia com um trabalho não assalariado, né? É uma pista que o Marx nos dá para pensar a extração de mais-valia para além dessa relação trabalho e capital assalariado, mas também de outros autores, né? Por exemplo, Chico de Oliveira. Nesse livro, né, que ficou conhecido, um clássico, né, esse ensaio do Chico, A Crítica à Razão Dualista, ele vai dizer como que no Brasil, mas a gente pode estender isso também para um conjunto de países periféricos, não havendo, né, condições básicas para acumulação capitalista, essas condições são realizadas por trabalho subremunerado, né, na área de serviços, que garante, né, o funcionamento da indústria capitalista. Então, no processo de industrialização, a gente tem uma crescente de serviços. E entre esses serviços, ele vai dar um destaque para os trabalhos domésticos, as lavadeiras, né? As lavadeiras, as trabalhadoras domésticas. Ele não fala aqui, mas eu coloco, né? O trabalho sexual. A Margarete Rago também, quando vai analisar, ela vai mostrar, né, que nesse período a gente tem uma ampliação do trabalho sexual. Então, no processo de industrialização, a gente tem a ampliação, num contexto periférico, onde a gente não tem creche, onde a gente não tem transporte público, a gente tem a ampliação desses serviços e o Chico vai dizer, em última instância, a extração de mais-valia. Né? É uma pista que ele diz e ele não desenvolve, mas para dizer, eu estou dizendo um pouquinho sobre isso, porque essa é uma polêmica dentro do marxismo, né? É possível a extração de mais-valia sem o trabalho assalariado? É uma questão com a qual eu tenho me debatido, né? Então, essas pistas estão em outros autores e é a partir delas, né, que eu vou desenvolver a minha pesquisa. Então, essa categoria de ser outra está amplamente centrada nessa articulação entre capitalismo e colonialidade. Isso daí, para mim, é central, né, para o desenvolvimento dos outros elementos, né, que eu vou conferir a essa categoria. Quando eu vou pensar a ser outra, eu vou trabalhar com algumas autoras, né? Eu vou pegar a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir me oferece pistas quando ela vai pensar, né, a teoria do reconhecimento do Hegel e vai dizer que para as mulheres nunca foram sujeitos plenamente reconhecidos, né? Se a alteridade ela é fundamental na relação de reconhecimento, né? Quando a gente reconhece o outro na sua diferença, as mulheres, essa diferença é a alteridade absoluta, né? Então, a noção de outro da Simone de Beauvoir, ela está ancorada nessa noção de alteridade absoluta, dessa alteridade não reconhecida, né? E isso, para mim, especialmente nesse artigo que eu estou desenvolvendo, ele é central e se liga àquela pista, né, que eu trouxe aqui da Rosa Luxemburgo. O capitalismo precisa de um outro, né, de um outro diferente de si. Essa alteridade, como que ele expropria essa alteridade? Né? Ele transforma essa alteridade em alteridade absoluta. E aí eu fui buscar essas pistas também em outros lugares, né? Por exemplo, na literatura eu encontrei um campo muito fértil para as minhas reflexões, né? A Toni Morrison, ela vai trazer no conjunto da obra dela, né, pensando muito ancorada na questão racial, articulada à questão de gênero, né, as personagens dela questionam muito essa relação da alteridade absoluta. Depois ela fez também virou um livrinho, né, mas é um conjunto de palestras pensando essa formação dessa alteridade, desse outro, né? A Toni Morrison ela é uma autora muito central para o desenvolvimento da minha tese, porque ela vai mostrar esse processo de espelhamento do outro. A Toni Morrison e a Virginia Woolf, eu acho que são duas autoras que foram muito centrais
do ponto de vista não só dos seus textos mais analítico, mas da própria literatura, e eu acho que aqui a literatura ela entra e já tem uma pista de uma forma de epistemologia, de uma leitura que vai além do cânone acadêmico, né? Então eu vou trazer a literatura aqui não como um elemento de exemplificação, mas como uma forma de conhecimento válida, que oferece possibilidades, válida do ponto de vista científico, né? Porque claro que toda forma de conhecimento é válida, mas do ponto de vista científico, que oferece elementos, né, para o desenvolvimento dessa categoria. Então, a Toni Morrison e a Virginia Woolf vão me dar algumas pistas para pensar essa questão dessa alteridade absoluta na prática, né? Pensando, a Virginia Woolf vai dar a ideia de espelhamento, ela traz essa imagem do espelho, né? Da mulher como esse espelho do homem, que é preciso, né, transformar ele em 2 vezes, ela vai dizer, né? 2 vezes maior do que o seu tamanho. E a Toni Morrison tem um trechinho, deixa eu ver, separei ele aqui também, que é de Amada. Eu uso muito Amada na minha tese e indico fortemente para todo mundo. Eu acho que é um livro assim genial, e ela vai fazer uma descrição muito interessante da relação racial como uma relação de alteridade, né? Como essa relação que transforma o outro é o babuíno, é o selvagem, é aquele que quer comer a carne branca, mas esse outro, na verdade, é um espelhamento do próprio processo, né, de devastação que esses sujeitos brancos, europeus, causaram, né, na África e depois no processo de escravização. Então, eu vou pegar essas pistas, né, para pensar essa minha categoria de ser outra. A Grada Quilomba também é uma autora que me oferece pistas também nesse sentido para pensar a alteridade. A exposição, tanto o livro dela, mas a exposição de arte que ela fez em 2018, onde ela vai mostrar, né, na obra, essa relação de espelhamento, muito pensando, ela vai reconstruir o mito, né, e ela reconstrói o mito de Édipo, é um dos mitos que ela reconstrói, e ela vai fazer uma crítica, né, a essa noção de Édipo, que é uma noção universal, tida como base de toda a formação da psique humana, mas que, na verdade, espelha um tipo de sociedade, um tipo de civilização, que é essa civilização onde baseada na competição, baseada na exploração do outro, e ela vai fazer uma inversão desse mito, pensando ele a partir da questão racial. É interessante porque a Lélia Gonzalez, que também é uma outra autora que me ajudou a pensar esse conceito, ela vai falar ela também vai mostrar esse mito para pensar a questão da alteridade, como a alteridade é formada, num texto dela que para mim é um clássico, deveria ser obrigatório em pensamento social brasileiro, que é Feminismo, eu vou ler para vocês porque eu tenho Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E ela vai fazer também uma leitura do Édipo, né, na formação da sociedade brasileira, e vai dizer que o sujeito escravizado, né, é o pai da sociedade brasileira, e é por isso que é preciso matá-lo cotidianamente, né? É uma leitura também que mostra essa relação de alteridade absoluta, construída sobre um processo de expropriação radical desse outro, né? Dessa diferença que é transformada em diferença absoluta, em alteridade absoluta para ser estranhada. É um pouco dessas pistas que eu relaciono alteridade com estranhamento, né? Esse outro é estranhado, né? O Marx vai dizer que o estranhamento lá, né? O jovem Marx vai dizer que o estranhamento estranha o sujeito de si mesmo, do seu trabalho, da sua comunidade, né? Da relação com o outro e da sua própria, do que ele produz, né? Quem produz esse celular muitas vezes não tem acesso a esse celular, né? Que muitas vezes faz uma soldinha, coloca uma pecinha aqui
não tem acesso ao conjunto da produção e não tem acesso ao próprio celular. Então, essa noção de estranhamento marxiana, eu vou pensar ela com essas autoras, junto com essas autoras, né, pensando a relação entre estranhamento e alteridade. Essa virada, né, essa construção do outro. O Man Baby também é um autor que me ajudou muito a pensar nessa construção do negro, essa construção do outro como um processo de estranhamento, como um processo de expropriação do outro, né? Ela é fundamental porque esse outro precisa ser expropriado, e a construção da branquitude, da masculinidade, ela toda é construída a partir desse espelho, né? Onde a mulher é considerada inferior, né? Vamos pensar lá no Emílio do Rousseau, né? O sujeito político é o homem, né? O sujeito do contrato social é o homem, a mulher é o outro, a mulher é aquela que tem capacidades infantilizadas, né? A Lélia Gonzalez também vai mostrar um pouco essa relação fundamental entre infantilizar o outro, né? Infantilizar o outro é tirar a possibilidade dele falar por si mesmo. A gente costuma falar assim das crianças, né? A gente às vezes está na frente da criança e a gente diz: então, Antônio fez isso, né? A gente tira a possibilidade desse outro falar por si mesmo. E já entrando, né, nessa questão da fala, eu queria falar um pouquinho sobre o método, né? Eu falei para vocês que eu vou construindo essa noção de ser outra a partir, junto, né, com essas vozes. Eu acho que junto é a ideia mais central. Inclusive, eu uso muito nos meus textos citações diretas, justamente porque eu tento não me apropriar, embora eu esteja fazendo uma apropriação, né, dessas leituras, eu sei que eu estou construindo junto com essas autoras. Então, a Hazel Carbel, a gente tem falado muito, né, sobre lugar de fala, a Lélia Gonzalez vai falar, né, lá nesse texto também, da necessidade da fala, de que o texto que ela está construindo é dessa fala desse sujeito que foi jogado, né, para o lixo da história da formação social brasileira. Então, é dessa posição que ela vai construir o argumento dela da formação social brasileira. E a Hazel Carbel, num texto, né, que chama Mulheres Brancas Escutem, ela vai falar sobre a escuta. Lendo esse texto, eu tenho trabalhado, né, nessa relação entre fala, que está na Lélia Gonzalez, que está na Patrícia Hill Collins, né, como Standpoint Theory, e a escuta, né? Não existe fala sem escuta. Então, eu vou também pensar, construir essa categoria junto com essas vozes a partir dessa escuta, né? A Donna Haraway vai falar: todo lugar é corporificado. E como a gente sai, né, dessa parcialidade, dá um salto, não é possível pensar a universalidade, mas é possível pensar construções mais gerais, né? A construção mais geral passa por esse enlaçamento, por essa escuta de outras epistemologias. Então, esse trabalho que eu tenho desenvolvido é muito central pensar essa escuta. Mais tarde, né, minha tese já estava pronta, eu também tive acesso, né, ao livro da Françoise Verges, mas também é uma ideia que tem me ajudado bastante a pensar, que é o livro organizado, né, pelo Joás Bernardino Costa, que é do departamento, o Maldonato Torres e o Grossfogel, que eles vão pensar uma ideia de decolonialidade no sentido amplo, que ultrapasse os limites da academia, né? A decolonialidade como uma prática de resistência dos povos colonizados, né? E que seguem tendo seus saberes colonizados. Então, é algo que também aqui, para mim, iluminou muito o que eu venho construindo, porque é pensar, né, essas formas de resistência, essas formas de criação, de luta, como formas de criação teórica, em sentido amplo, né, como epistemologias, como formas de ver o mundo. Então,
pensando do ponto de vista da ontologia, né, da crítica que eu vou fazer à ontologia marxista, claro, né, nesse campo mais uma crítica, eu vou trazer todas essas vozes para pensar essa ser outra, né, como central para o desenvolvimento do ser social. Né? Essa ser outra que não foi amplamente contemplada, né? Embora o Marx ofereça diversas pistas sobre a colonialidade, algumas, né? Uma ou outra sobre a questão das mulheres, mas do ponto de vista da teoria do valor, da produção do valor e do mais-valor, essa ser outra esteve à margem, né? Esses sujeitos estiveram à margem dessa produção. Eu acho que, do ponto de vista falando, né, claro, rapidamente, do ponto de vista da ontologia, é um pouco os elementos centrais que eu tento desenvolver, que eu venho tentando, né, porque é um trabalho continuado. Mas tem um outro tripé, na verdade é um tripé, né, ontologia, a consciência, que era um elemento central, pensar a consciência, o caráter ativo da ação, sempre foi um elemento que perseguiu minhas pesquisas, e quando eu vou pensar, né, a ontologia marxista do ponto de vista das epistemologias feministas decoloniais, a consciência, né, esse caráter ativo continua central. Mas eu não vou tratar dele aqui hoje. E o terceiro pé, né, desse tripé é a questão do estranhamento no processo de acumulação capitalista. Né? Quando a gente vai pensar o processo de acumulação capitalista, a Rosa nos oferece essa pista, né, de que é preciso formas não capitalistas, o que ela quer dizer não capitalistas é não ancoradas na relação capital-trabalho-assalariado, não ancoradas no assalariamento, né? Então é preciso expropriar terras indígenas, é preciso utilizar a força de trabalho escravizada, né? O trabalho análogo à escravidão, ele continua extremamente presente em todo o mundo, né? Ele é uma força potente da produção capitalista. E aí eu vou pensar essa outra forma de trabalho que foi central, né? O Marx vai lá pensar, né? Vai desenvolver a teoria do valor, pensando, né, que o trabalho, o tempo de trabalho incorporado, né, nesse celular aqui, o tempo socialmente necessário incorporado nesse celular é o que permite eu trocar esse celular por esse livro, né? Uma equivalência entre esses dois é o tempo socialmente necessário de trabalho, é o que permite que essas coisas sejam equivalentes no mercado. Quando ele vai trabalhar com a ideia de fetichismo da mercadoria, ele vai dizer isso. Quando a gente compra o celular, né, tá super empolgado, nossa, vou comprar um celular da Samsung, da Apple, enfim, de qualquer marca, a gente não vê o trabalho que está aqui por trás. A gente pensa na mercadoria. A mercadoria, o Marx vai dizer, ela dança como se tivesse vida própria, né? É nesse sentido, a gente não, o trabalho é oculto nesse processo. Mas eu vou dizer que existe um outro trabalho, um fetichismo do fetichismo, né? Que é o trabalho realizado pelas mulheres, para que exista força de trabalho, né? O dispêndio de energia, como Marx vai dizer, incorporado nesse celular, é preciso que essa força de trabalho seja formada. O Marx vai mostrar, né, lá no capítulo da acumulação primitiva, o processo de formação dessa força de trabalho do ponto de vista do seu disciplinamento, né, das expropriações que foi necessárias acontecer, né, nos campos, para que essa força de trabalho fosse liberta dos meios de produção. Mas existe um outro processo que ele não toca diretamente, embora ele ofereça algumas pistas quando ele vai trabalhar com a lei da acumulação, com a lei da população. Ele vai dizer, né, que essa força, ela precisa, esse montante de pessoas, ele não nasce em árvores, ele está sempre determinado por condições sociais, mas ele não diz quais são essas condições sociais. E aí eu vou encontrar pistas, né, na Silva Federici, na Bell Hooks, que vão mostrar, né, e algumas outras autoras também, que vão mostrar
que houve um processo anterior para a liberação, né, desse meio de produção que é a capacidade procriativa das mulheres. Houve um enorme processo, né, como houve nos campos, como houve simultaneamente, né, a colonização, simultaneamente aos cercamentos, houve um outro processo que foi a caça às bruxas, né, acontecendo ao mesmo tempo, para que esse corpo dessas mulheres pudessem ser transformados, né, em meio de produção. A Silvia Federici vai mostrar, né, de forma muito detalhada, né, os sujeitos, né, que foram perseguidos nesse processo, né, ela vai trazer 3, né, que são as parteiras, que detinham os conhecimentos da produção de pessoas, né, tratando do jeito que eu venho tratando, da produção de pessoas, eram elas que detinham esse conhecimento não era masculino até esse momento, né, a partir do século XVIII a gente tem esse âmbito se torna praticamente masculino, é recente a introdução, né, de médicas na questão do parto, né, no cuidado da gestação, na ginecologia, no processo, na medicina ginecológica, né, a reincorporação das mulheres é algo recente, mas até um determinado momento da história elas sempre detiveram esse conhecimento sempre foi delas. Para que esse conhecimento que elas detinham, esse saber, fosse retirado das suas mãos, foi preciso um processo radical de expropriação, né? Foi preciso transformá-las em bruxas, para que elas fossem caçadas, né? E que qualquer conhecimento que dissesse respeito ao corpo das mulheres fosse visto como algo perigoso, né? Até hoje a menstruação ainda é um tabu, a despeito de muitas lutas, né, que nós feministas vimos travando, né, nas redes sociais, né, mas até hoje falar sobre o corpo das mulheres, sobre os processos que envolvem a procriação ainda é um tabu. Então, houve um processo histórico de expropriação desses corpos. Então, a gente tem as parteiras que passam a ser perseguidas, as prostitutas, né, que eram mulheres que tinham relações sexuais não para produção de pessoas, né, mas para outras funções. Então, passam a ser consideradas bruxas. E a gente tem também as viúvas, né, as mulheres idosas que não procriam mais, né, que passam a ser vistas como perigosas. Vamos lembrar a imagem da bruxa, né? Como a bruxa é aquela senhorinha de verruga, sempre sozinha, idosa, né? É a corruptora, é a imagem do mal. É a mulher que não produz mais pessoas. A imagem do mal, olha que interessante, no momento onde a gente está liberando espaço, liberando as pessoas do meio de produção delas, né? Livrando-as de suas terras, expulsando-as do campo, no momento que o processo de colonização está galopando. Nesse mesmo momento, a gente demoniza todas aquelas mulheres que não são produtivas, não produzem pessoas, né? Todas elas passam a ser perseguidas. E as mulheres colonizadas de uma forma geral são consideradas, né, portadoras de um perigo, né, de magia, de risco à vida, e não é à toa, né? É interessante no Gilberto Freire, né, que ele vai analisar um pouco ele vai analisar bastante, na verdade, esse processo, mas de um ponto de vista um tanto romantizado, né? Mas ele vai dizer que o estupro das mulheres, né, que a miscigenação, que ele mesmo numa nota vai dizer que é um processo violento, o estupro das mulheres, embora tivesse, né, ele vai analisar muitas características psicológicas do português, da personalidade do português, embora tivessem esse traço, não foi esse traço que foi determinante, né? O estupro das mulheres foi uma política de Estado, do Estado colonial. Era preciso, né, que você tivesse braços e pernas e subjetividades para colonizar. E para isso, né, o estupro das mulheres indígenas e das mulheres escravizadas, né, negras escravizadas,
foi fundamental para a fundação dos estados colonizados, né, dos territórios colonizados. Então, nesse processo é muito essencial que todas essas mulheres sejam consideradas corruptoras, porque elas precisam produzir pessoas, e isso a despeito, né, como a Angela Davis vai mostrar, e isso ocorre a despeito dessas mulheres terem resistido, né, a esse processo, né, lutado contra esse processo da forma que podiam, que era evitando gravidezes, né, através do aborto e dos infanticídios, que eram as formas de resistência dessas mulheres a esse processo, que era um processo determinado pelo Estado colonial. Então, pensando um pouco, eu vou pensar um pouco a gênese, né, na história e o caráter fundamental de expropriação do corpo das mulheres, especialmente nas colônias, né, dessas mulheres colonizadas, para produzir uma coisa, no momento onde você está liberando liberando matéria-prima, liberando terras, liberando gente, você também ocupa e libera o corpo das mulheres, né, para que elas possam produzir pessoas. No livro Orlando, né, da Virginia Woolf, esse livro é magnífico. O Orlando, que depois virá Orlando, né, ela vai passando por momentos, né, não vou dar muitos spoilers, mas por momentos na história, e um dos momentos que ela chega no século XVIII e ela vai dizer, né, que é o momento da fertilidade. Tem casais andando, né, de aliança e mãos dadas, e tudo proliferando, né? A produção, as pessoas passam a ter 15, 18 filhos, né? É o momento, não é por acaso, né? É o momento que vai ser fundamental, vai anteceder a Revolução Industrial. Vai ser fundamental que a gente tenha, né, uma população significativa para que haja a Revolução Industrial. Então, eu vou desenvolver a partir desses elementos da Gênese, pensando como que foi fundamental liberar esse corpo feminilizado, e aqui é importante eu fazer esse parênteses, porque eu não estou pensando mulher como uma condição cristalizada. Eu acho que mulher é uma definição da própria modernidade, é uma definição da modernidade capitalista colonial, né? A mulher como esse sujeito de capacidade procriativa, né, onde a capacidade procriativa passa a ser determinante, isso não significa que seja exclusivo. Eu vou tratar um pouco da questão das mulheres trans, das mulheres queer, das mulheres lésbicas, que não estão, né, não estão, pelo menos, de imediato nesse processo, né, nessa força de trabalho, pensamos assim, nesse exército de força de trabalho, de produção de pessoas, mas mesmo as mulheres que estão à margem desse processo, elas passam a sofrer, né, violências e terem que resistir a um processo ligado a o que seria essa mulheridade, que é essa mulheridade central, essa mulheridade que passa a ser considerada universal e que marginaliza, estigmatiza e violenta, né, todas as demais que estão à margem dessa mulheridade. Então, essa noção de mulheridade, essa noção de mulher ancorada numa capacidade de procriação, ancorada numa biologia, ela é uma criação capitalista moderna, né? Isso para mim é muito central na tese que eu tento desenvolver. E isso é fundamental porque é preciso, o Marx vai dizer, né? Voltando lá no Marx, para a gente poder, se tem a força de trabalho cristalizada, né? O tempo de trabalho cristalizado na mercadoria é o que está oculto, né? Para que essa força de trabalho se cristalize nessa mercadoria, é preciso que ela seja produzida por alguém. E ela passa a ser produzida por esses sujeitos feminilizados, né? Transformados em mulheres. Porque esse trabalho, né? É um trabalho quase que exclusivamente não pago,
não remunerado, e quando ele é remunerado a partir dessa determinação da não remuneração. É por isso que é um trabalho subremunerado, né? O trabalho não é à toa que as empregadas domésticas no Brasil conquistaram direitos mínimos, elas ainda não têm direitos como fundo de garantia em 2005, né? Esse trabalho ser gratuito estrutura a funcionalidade dele quando ele é exercido de forma remunerada, né? Então é um pouco do que eu tento desenvolver na minha tese, e eu vou tentar mostrar, né, como esse trabalho, ele é um trabalho que produz mais-valia, porque ele produz a mercadoria central, que é a força de trabalho. Ao produzir essa mercadoria central, que é a força de trabalho, que vai despender energia para criar o celular, para criar esse fone de ouvido, para criar o livro, esse trabalho é um trabalho não remunerado. Quando as operárias e os operários vão lá na fábrica vender a sua força de trabalho para empresas de celulares, para as terceirizadas, enfim, ninguém manda o cheque. Eu sempre brinco assim com os meus alunos. Ninguém manda o cheque para a mãe deles, né? Ou para as cuidadoras que estiveram envolvidas nesse processo. Embora, né, esse trabalho ele passe por alguma, não por uma remuneração, mas ele tenha custos, ele passe por algum custo, esses custos geralmente são arcados, na maioria dos casos, pelas próprias mulheres, né, pela própria família trabalhadora, e esse trabalho é um trabalho não remunerado. Então, eu vou desenvolver que a teoria do valor precisa ser ampliada. Para se pensar a teoria do valor, é preciso pensar a teoria do valor está ancorada no trabalho e no capital, né? O trabalho assalariado e o capital. Mas ela tem um outro pé invisível, que é justamente o trabalho não remunerado, que as mulheres, né, trabalhadoras, da classe trabalhadora, exemplificam tão bem, né, ao produzirem pessoas para o capital. Mas existem outras formas de trabalho não remunerado, né, como o trabalho escravizado, que foi central, né. No momento da minha pesquisa, eu tenho trabalhado muito pensando a segunda escravidão, né, a segunda escravidão, que é aquela, né, depois que a gente passa a ter as leis que proíbem o tráfico de pessoas escravizadas, no momento onde a gente tem a Revolução Industrial, esse processo de escravização nas colônias, ele se intensifica, né? E nesse momento a gente tem, passa a ter, no caso, por exemplo, do Brasil, mas outros países também, realmente fábricas de pessoas. A gente passa a ter fazendas especializadas em produzir sujeitos para a escravidão. Aqui, eu estou em Minas Gerais, aqui perto de onde eu moro, foi uma das últimas fazendas a serem, né, acabarem com o trabalho escravizado. Tinha uma fazenda especializada em reprodução de pessoas para escravidão, para a máquina que era a escravidão. Então, pensando um pouco, né, na produção capitalista, e na acumulação de capital, nesse processo de estranhamento radical, que é o estranhamento da diferença, que está lá ancorada, né, na leitura que eu estou fazendo ontológica, eu tenho tentado defender que o trabalho não assalariado é esse pé invisível e fundamental da produção de valor e de mais valor. Eu acho que por aqui eu encerro. Eu não sei se eu consegui, né, articular as ideias centrais, mas eu acho que no debate fica mais claro. Então, eu encerro a minha fala por aqui. Obrigada, Feste. Tá bom, Tabata. Obrigado pela exposição. Eu já vou passar, então, a palavra para quem quiser fazer questões, perguntas. A Bruna levantou a mão. Bruna? Dá para me escutar? Ou não? Dá. Perfeito. Obrigada, Tabata, pela ótima apresentação. Também gostei muito do seu artigo. Aqui o livro Trabalho e Hábitos para Ler, porque eu gostei muito. E enfim, né? Eu fiquei com duas questões, com essa das leituras e também da apresentação,
E, bom, a primeira é sobre uma questão que aparece na página 751 do artigo, né? Na página 7 do PDF, que é uma questão, depois de fazer uma citação da Bell Hooks, acerca de como o patriarcado foi uma instituição trazida pelos colonizadores, né, para as colônias, em que eles iam colonizar e adaptavam o patriarcado, independente das questões particulares relativas às antropologias e às políticas desses que iam ser colonizados, né? E me veio uma questão, né, já que eu já venho há algum tempo pensando como essas narrativas são construídas, né, de que quando se coloca essa percepção de que o colonizador é aquele que traz instituições e coloca e impõe elas sobre aqueles que vão ser colonizados, independente das questões particulares dessas sociedades, parece que cria um arquétipo de quem é aquele que tem uma leitura superior da realidade em que está, né? E cria também, consequentemente, quem está na posição de vítima e, portanto, na posição passiva. E eu não sei se procede muito bem isso, mas eu fico pensando nisso, né? Porque um exemplo disso é que há um tempo, para mim, era como certo que os jesuítas tinham vindo para o que vai se tornar Brasil posteriormente, e através da catequização, catequizavam os indígenas, enfim. Só que aí depois de uma leitura que eu fiz, que é um texto da Maria Regina Celestino, chamado Catequese, Aldeamento e Missionação, ela relata sobre como esse processo de catequização era bem mais complexo, né, de aprender a língua, né, o tupi, inclusive, foi a principal língua falada ali durante o período colonial, e de como era necessário adaptar o cristianismo para a realidade desses povos indígenas, né, inclusive, até por isso que os tupinambás conseguiam entender bem o processo ali da Eucaristia, porque eles já tinham toda uma cultura baseada na antropofagia, né? Então, tornava entendível o que era comer o corpo de Cristo. Então, assim, depois de todas as questões, o ponto que eu fiquei é de que perpetuar, né, esse tipo de posição do colonizador como aquele que impõe as suas cosmogonias e adapta, né, de acordo com as suas leituras da realidade, aos colonizados, não é uma forma de criar esse entendimento de quem são aqueles que têm uma postura de agenciamento sobre a realidade em que eles estão e que, portanto, até uma imagem de quem é superior em todos esses contextos, né, e que se perpetuam até hoje no nosso entendimento de quem são aqueles que são subjugados e de quem são os seus algozes, né? E, bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é com relação ao termo anticapitalista, né, que aparece tanto no seu artigo quanto no texto da Eliette que a gente leu. E eu fiquei pensando, né, como é que se bem entendi também como é utilizado esse termo, né? Eu entendi que é como uma categoria que existem de forma a subverter as lógicas impostas pelo capitalismo. E eu fico pensando como que ocorre, né, essa postura anticapitalista dentro de um sistema que catalisa essas formas de existência e as torna em produtos, né? Assim, por exemplo, a questão dos travestis, por exemplo, né? O que não se tornou essa questão, por mais que eu entenda o posicionamento em que essas formas de existência fazem dentro de um sistema dentro de um sistema capitalista, mas que se tornaram uma forma de produto quando, por exemplo, a gente pensa em produções culturais como é, por exemplo, o RuPaul, né? E não só, mas também lá no da Eliette, quando pensa a existência das mulheres, né? O que não se tornou essa questão do feminismo para o capitalismo hoje como um produto de venda de camisetas com frases como we can do e coisas do tipo, né? Então eu fico pensando como se baliza essa questão do anticapitalismo dessas formas de existência que rapidamente são tornadas em um produto, né, por esse sistema. E é isso, não sei se consegui me fazer entender, mas foram essas duas questões que me apareceram.
Tabata, você prefere respondê-las ou ouvir as questões de conjunto e depois responder tudo? Eu prefiro ir respondendo, porque eu tenho o costume de me perder. Tá. O próximo já tem o Luiz com a mão levantada. Imagino que o João, a Lara, a Maria também vão fazer uma questão, mas fique à vontade, então. Depois a gente passa para eles. Eu vou tentar também ser sucinta para a gente ter mais tempo para o debate. Bruna, eu concordo com você. Eu acho que se eu dei essa ideia, né, de algo que é verticalizado, mas que não há agência, né, que não há resistência, eu acho que não é essa ideia que eu gostaria de passar, né? Não é à toa que o artigo chama alteridades estranhadas, né, e vai remeter, né, às contradições e às resistências. Então, eu acho que essa é uma dimensão, a dimensão que você aponta, é uma dimensão da contradição, mas existe outra, né, que é a dimensão da resistência. É muito interessante você mostrar, né, a definição da Bell Hooks, que ela vai trazer, né, eu acho que, sim, eles tentaram impor, como impuseram, né, na Caça às Bruxas, uma definição, uma necessidade, não uma definição, né, mas uma necessidade era fundamental, era preciso criar pessoas para a colonização, pessoas para o aumento, né? Porque o capitalismo não nasce de um dia para o outro, né? As manufaturas elas vão aumentando, até a gente chegar no processo de revolução industrial. Então, esse processo foi imposto, mas ele teve resistências, né? Como a Angela Davis, por exemplo, vai chamar atenção, mas também, né, a Lélia Gonzalez e outras autoras, essas mulheres, elas resistiram. A Lorena Cabinal também vai nos trazer um outro conceito que nesse artigo eu também trabalho, né, de entroncamento para pensar, mas daqui a pouquinho eu falo dele. Essas mulheres, as mulheres escravizadas resistiram a esse processo de imposição patriarcal. Tanto resistiram que a Angela Davis vai mostrar que, a despeito da necessidade, né, de se produzir pessoas, a natalidade ela era baixíssima entre os sujeitos escravizados. Não é à toa que essas mulheres continuaram detendo conhecimentos do corpo feminino, conhecimentos, por exemplo, que as mulheres europeias, brancas, europeias, esse conhecimento foi exterminado em grande medida, né? As mulheres colonizadas continuaram detendo o conhecimento do corpo feminino. Hoje eu estou comecei a fazer uma pesquisa numa comunidade quilombola com mulheres, e elas têm receitas de remédios as mais variadas, né, com ervas. Então, esse conhecimento, ele foi uma forma de resistência e de negociação. É muito interessante como você vai dizer, né, como esses sujeitos, eles têm agência, eles foram em negociação, inclusive com as senhoras, né, com as mulheres que precisavam, muitas vezes, fazer um aborto, escondida, né, dessa ordem patriarcal imposta, com os próprios senhores que precisavam, muitas vezes, né, desses medicamentos, né, inclusive para o tratamento de doenças venéreas. Então, houve resistências e agências nesse processo, e essas resistências e essas agências vão desenhar o que foi a colonialidade, né? É interessante que a Lélia Gonzalez ela vai dizer que Zumbi é o pai, né? A imagem a imagem simbólica do pai da sociedade colonial brasileira, né? Da sociedade brasileira em última instância, na sua versão moderna também. E a mãe são as mulheres escravizadas. Então a gente pode pensar também a despeito oh meu Deus, da bigeneridade, né? Esses termos, né? Pai e mãe. Então, o pai e a mãe da sociedade brasileira foram, de fato, esses sujeitos escravizados. Eles tiveram agência nesse processo. Mas nesse processo, né, por eles não deterem o poder, eles foram assassinados. Vocês tiveram aqui a Cristiane, né? Imagino que ela tenha falado um pouco sobre os estudos do Clóvis Moura, o que foi a força lançada contra Palmares, uma força extremamente desigual,
né, para aniquilar o processo de resistência quilombola, que continuou durante toda a escravidão. É interessante que o Clovis Moura ele vai mostrar que os sujeitos escravizados, né, eles foram os únicos a resistirem, eles, né, e os povos indígenas, durante séculos, né? É somente com as lutas abolicionistas que sujeitos brancos se incorporam a essa agência de resistência colonial. Mas durante muito tempo eles foram os únicos a resistirem, né, à colonização. Então eu estou totalmente de acordo com você. Até vou rever, né, para esse trecho, porque de fato não é essa ideia que eu gostaria de passar. Né, a outra questão, né, que é do feminismo como uma força anticapitalista, eu também estou de acordo, né? O Boltanski ele vai mostrar que, especialmente, eu acho que isso sempre existiu no capitalismo, mas a partir, né, da década de 70, a acumulação capitalista ela passa a ser fundamentalmente se alimentar fundamentalmente das resistências, né? Se a gente pode pensar, né, como o capitalismo coloniza espaços não capitalistas, colonizar a resistência é uma forma de ampliar a mais-valia, como você demonstrou. Vamos transformar em camiseta, né? Vamos mais e esse é um processo dialético, né? O capitalismo vai se alimentando dessas potências de resistência criativa, nisso ele ganha um fôlego a mais diante da crise que é persistente, né? O capitalismo vive numa crise estrutural, então se alimentar desses espaços é fundamental, simbolicamente, mas esses espaços continuam se reinventando, e eles continuam pensando um pouco no que você chamou atenção lá em cima, sobre a resistência e sobre a agência. Quando a gente pensa, por exemplo, é algo que eu me interesso muito, né, que é a cultura pop. Quando a gente pensa sobre a cultura pop, como a cultura pop, do ponto de vista mercadológico, incorpora lutas de resistência, a luta das mulheres trans, a luta das periferias, mas, ao mesmo tempo, esses sujeitos continuam nesse espaço que é um espaço comercial, que é um espaço de produção de mais-valia, produzindo formas de resistência, formas de luta, formas de anteparo frente ao próprio processo de expropriação, né? de resistência mesmo, de barricadas, né, a esse processo. E eu acho que essa é a contradição, mas essa também é a potência da luta, né? Tal qual ela está desenhada hoje. E ela configura a própria noção de modernidade, né? Como Paul Giroux vai chamar a atenção, né? Esses sujeitos comporam a própria noção de modernidade, a própria noção do que é pop, a própria noção do que é um produto cultural. Eles estão ali, como você chamou atenção para a questão acima, essa questão também vale para a questão capitalista, né? A luta anticapitalista, ela é intrínseca à própria produção desses produtos, né? E a extração e produção, a produção e a extração de mais-valia. Então, eu acho que essas coisas estão juntas, misturadas e confusas, e não tem uma resposta fácil, né, para sair delas. Tabata, nós temos 5 pessoas inscritas. Aí eu sugiro que seja feito em bloco, porque pode ser que uma pergunta, né, complemente a outra, senão a gente não vai conseguir fechar no tempo. Aí nós estamos aqui, a inscrição tem o Luiz, depois João, Giovana, Maria e Aline. Talvez fazer as 3, né? Aí você responde, depois faz as demais. Bom, Luiz? Bom dia, gente. Boa sexta. Primeiramente, muito obrigado aí, né, pela palestra e tudo. Eu tenho 2 comentários para fazer, né? O primeiro é mais um exemplo mais específico, né, também sobre esses controles que foram exercidos, né, sobre a força de trabalho feminina na minha área, né, que é do cinema, né, que eu estudei um pouco sobre isso alguns anos atrás, né, somente que é engraçado isso, né, essa forma que no começo do primórdio do cinema, né, a edição, né, a montagem, porque naquela época que era literalmente, né, pegar as cédulas de filme, microfilme e cortava, colava junto, né, era um trabalho muito técnico e visto muito como um trabalho feminino, né? Por causa dessa coisa de, é igual tecer, né? E aí, no momento que começa a entender essa parte, né, como uma parte importante do processo criativo, né, começa a engrandecer
esse processo, né, começa a acontecer uma expulsão das mulheres dessa área. Assim, é só um exemplo, né, mas que é muito maior de como, né, rola essas perseguições, acho que pode ser um termo, né, da força de trabalho feminino, né. Agora um pedido maior que eu tenho aqui, né, para se desenvolver, até porque eu nem pensei numa pergunta específica, é só um pedido de elaboração sobre uma questão, né, que eu acho que conversa um pouco com o que você acabou de falar também, né, que é essa questão da caça às bruxas, né, que assim, eu não aprendi, né, porque lá no ensino médio, acho, é algo bem básico, né, mas eu reaprendi uns anos depois, uma questão assim é essa visão meio despolitizante, né? Não sei se despolitizante é o termo certo, né? Mas tipo, as caças às bruxas era, se você fosse ruiva, você queimava, se fosse canhoto, tivesse sardas, né? Que é uma coisa muito assim, né? Parece trivial, né? E não, aí eu aprendo que é uma questão, né? Que é muito mais sobre um controle, né? Um extermínio, às vezes, de culturas e povos, né? Para vender essa ideia depois que né, do avanço da civilização como uma coisa linear, né? Que também isso entra também essa questão, né, desse pensamento da Idade Média como um momento ali desiluminado, né, sem conhecimento e tal. O que vende também, né, ali como se tudo fosse igual, sendo que não, né? Os diversos povos e culturas conviviam ali na Europa, né? Não tem como tudo ser igual, né? E é isso, né? E na Caça às Bruxas é isso que eu aprendi, né? Que rola então esse extermínio, essa cação de povos romanos que tinham um conhecimento muito grande assim sobre ervas medicinais, povos árabes, né, com conhecimento ali de aritmético. E nas colônias, quando acontece também as caças bruxas, né, principalmente, né, nas populações negras e indígenas ali, né, também para homogeneizar, né, acho que posso dizer isso, o senso comum, né? Até um exemplo que se tem, né, que eu aprendi essa semana, então eu tô contando para todo mundo, é que, por exemplo, em 1600, né, os incas performavam cirurgias no crânio que tinham taxas de sobrevivência de 80%, 85%, né? Sendo que a gente vai para 1800, 1900, nos Estados Unidos, e aí ele era 60%, sabe? Então a gente vê como eu acho que desequilibrado é um termo ruim, mas você vê como o conhecimento não é linear, né, dos povos e tal. Aí onde vem agora o meu pedido de desenvolvimento é isso, né? Eu não li Caliban e a Bruxa, eu presumo que nesse livro da Silvia Federici eu vai entender melhor, né? Então já estou pedindo aqui um adiantamento dessa questão, que é como se relacionam essas duas frontes, então, pelo que foram atacadas no processo da caça às bruxas, essa fonte cultural e de povos, né? E essa fronte do gênero, né? Aí, espero que tenha feito sentido, assim, a minha dúvida, a minha vontade. É isso, muito obrigado. Passa para o João. Obrigado, Luiz. João. Passar para a Giovana, então. Aí o João talvez tenha alguma dificuldade atual. Oi, bom dia. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito de tudo que você falou. Eu li o seu texto e eu achei tudo muito interessante. E, enfim, eu só queria ler mais e mais e mais. Então eu só queria falar que eu gostei muito. E depois, a minha pergunta, ela não vai ser muito bem estruturada, porque eu ia perguntar uma coisa, mas aí a Bruna tocou no assunto. Mas eu fiquei feliz, porque ela conseguiu estruturar melhor do que eu estruturaria a questão. Então tá bom, tá tranquilo. Você falou sobre o Grossfogel, não sei se é assim que se fala o nome dele, e ele conversa muito com o Quirrano também, né? E eu também tava pensando sobre como o que você acha que os benefícios que essa decolonização ela pode trazer para o feminismo marxista? Eu sei que é uma pergunta mais simplesinha, mas eu quis fazer mesmo assim. Não é nada simples, tá, Giovana? É difícil, eu tô querendo. Tô em busca dessa resposta. Muito bom, muito bom. João, você está conseguindo agora falar?
Se não, passo para a Maria Carolina. Aí voltamos para a Tabata. Bom dia, Tabata. A minha pergunta é se você se aprofundou, tem mais estudos sobre a herança escravocrata nos trabalhos domésticos remunerados. Nas considerações finais do texto, você fala sobre o papel de cuidar dos filhos dos senhores de engenho, né, que eram das escravas, e a minha pergunta é se há uma relação, e é meio óbvio que há, né, no protagonismo dessas mulheres negras nesses trabalhos de babá e doméstica hoje em dia. Tem uma parte do texto que fala sobre ser mãe, e é uma citação da Leila Gonzalez, e na hora que eu estava lendo sobre o que era ser mãe, entre as mães brancas e as mães negras das escravas, eu pensei num vídeo viral que apareceu recentemente na internet, que era de uma moça milionária chamando a filha dela para ir no colo dela, e a filha escolhendo ficar no colo da babá. Foi uma coisa que me remeteu na hora. E a minha pergunta é essa, se você estudou mais sobre a herança escravocrata nesses trabalhos domésticos remunerados. Ótimo. Então, eu passo a palavra para a Tabata, mas deixa só o João, se ele tiver dificuldade, ele pode escrever aqui, tá, João? Depois eu leio e aí fica também pendente a pergunta da Lívia. Tabata. Agradeço todas vocês, né, pelas perguntas. Luiz, é interessante esse exemplo do cinema, porque é algo que a Flora Tristan, né, o texto dela é de 1838, então às vezes é verdade que poucos homens pensaram, né, ou nenhum homem pensou sobre a questão do trabalho das mulheres, né, nesse período, mas também é verdade que o Marx leu a Flora Tristan, né, então a Flora Tristan, em 1838, ela vai pegar e vai demonstrar, né, essa relação entre a desvalorização do trabalho geral com a incorporação, né, das mulheres nesse trabalho que seria um trabalho mais minucioso, que é o trabalho da manufatura. O Marx isso ele também vai colocar, né, ele traz na obra dele, talvez está muito inspirado na própria Flora, mas a Flora vai fazer um link disso com o trabalho de cuidados, né? Ela vai mostrar como há uma totalidade. Quando se pensa o trabalho das mulheres, é preciso pensar essa totalidade entre o lugar que elas ocupam nas manufaturas e esse processo para toda a classe trabalhadora. Ela vai mostrar, né, que a desvalorização do trabalho das mulheres e das crianças é fundamental para o rebaixamento de toda a força de trabalho, mas ela também vai dialogar, né, com essa questão relacionando ao trabalho, né, de cuidados das crianças e a próprio avanço da classe trabalhadora, nas lutas da classe trabalhadora, né, pelo papel que a mulher ocupava ali como cuidadora, né? Então, como cuidadora, ela precisava ser incorporada, né, aos sindicatos. A ideia, ela está pensando uma ideia de sindicato ainda muito inicial, mas é belíssima a ideia, né, que ela vai pensar os palácios que recebem os trabalhadores. As mulheres precisam fundamentalmente ser incorporadas por essa questão da produção, mas também pela questão que elas produzem a força de trabalho que vai para essa produção, mas que pode resistir. Então, eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente também procura desculpas, né? Às vezes, para não levar uma radicalidade à crítica do Marx. Eu acho que é importante levar essa crítica à radicalidade, porque esse texto estava lá, né, em 1838, e ele leu, né, a ideia lá do manifesto, né, Trabalhadores de Todo Mundo Univos, está lá na Flora Tristan, nesse texto que é um texto belíssimo. Então, de fato, há uma desvalorização, né, do trabalho, da força de trabalho, e conforme esse trabalho vai ganhando valorização, as mulheres são expulsas. O Durkheim, né, que é um outro autor muito importante para a gente na sociologia, também vai ver um fenômeno parecido com esse, né, ao pensar a divisão do trabalho. Ele vai dizer que na modernidade, né, que ele está pensando, né, a divisão do trabalho orgânica e
comunitária, né, ele vai mostrar que a divisão do trabalho entre homens e mulheres passa a ser central. E até naqueles espaços onde parece que as mulheres estão sendo incorporadas, é uma ideia que ele desenvolve. Na verdade, elas não estão. Ele falou, é preciso analisar isso ao longo do tempo para ver se esse espaço não vai ter fuga dos homens, né? Isso acontece, né? Por exemplo, a gente tem a pedagogia, vários campos das ciências humanas, onde a gente ainda tem os teóricos, os autores que dão o norte são majoritariamente homens, mas quando as mulheres entram, né, em maioria nesse campo, há uma desvalorização. Você deu o exemplo contrário, né? Quando esse campo valoriza, tem a expulsão das mulheres, né, no cinema, e o Durkheim dá o exemplo de quando as mulheres entram em massa, esse campo de trabalho desvaloriza e há uma fuga dos homens para outros campos, né? Ou elas ocupam nesse lugar, né, dentro da divisão do trabalho, eles pensam e elas fazem trabalho mais técnico, trabalho de campo, enfim, a gente tem várias divisões e hierarquias, né, do ponto de vista da relação, né, entre a divisão do trabalho espiritual e material que vão, né, que transpassam, né, a incorporação, a expulsão das mulheres de determinados espaços. Nossa, a questão que você me fez da caça às bruxas seria um debate bastante amplo, mas você está totalmente correto, né, na sua análise. O epistemicídio, ele está fundamentalmente articulado à questão de gênero, né, à transformação das mulheres, há uma articulação desse processo. É por isso que eu gosto dessa categoria, né, da ser outra, porque eu acho que ela articula a questão, né, a partir de uma perspectiva feminista, ela articula os vários processos de expropriação, e o processo, né, de epistemicídio foi um deles, né? Foi fundamental para que a modernidade se lançasse como esse processo de civilização, destroçar todas as culturas anteriores, né? Todos os processos de saberes que resistem, como a Bruna chamou a atenção. Eles resistem, eles continuam existindo, mas como forma marginal, como marginalizada, aí, né, subalterna no sentido próprio de resistência, mas é fundamental que o iluminismo, né, a ideia de iluminismo, foi o pior período da história, foi o iluminista, tipo, para todos os povos, foi talvez o período mais, a gente tem, olha que interessante, trevas e iluminismo, né, claro e escuro, no momento onde você tem o processo de escravização e colonização da África, né, então a própria conceitualização, né, a criação desses termos, né, da luz, do escuro, vai sendo configurada para estruturar essa modernidade, né? As mulheres mesmas, as mulheres, por exemplo, na Idade Média, elas casavam tardiamente, elas não tinham... os abortos e infanticídios eram comuns, elas tinham pouquíssimos filhos, porque, enfim, né, era uma vida dura. Elas perderam todos os direitos políticos e sociais que elas tinham adquirido. Isso também, né, a gente vê esse mesmo processo acontecendo na África, né? Por exemplo, na Nigéria, as mulheres Igbos, elas tinham grandes direitos, né, na sociedade Igbo. Com a colonização, elas perdem todos esses direitos, os homens são cooptados como parceiros desse processo de colonização, e elas perdem os direitos sociais que elas tinham, né, nas sociedades tribais. E aí elas fazem uma revolta, né? A revolta das mulheres Igbo foi fundamental para rearticular essa estrutura de poder. Mas então essa é o tipo de iluminismo levado, né? Nesse iluminismo as mulheres perderam seus direitos sociais. Então direitos que foram conquistados ao longo, né, de séculos. Então eu acho que tem tudo a ver essa relação, a alteridade, transformar o outro em outro absoluto, né, em alteridade absoluta,
é fundamentalmente articulado epistemicídio, a questão de gênero, os processos de colonização e escravização. Eu acho que eles fazem parte de determinações, para a gente usar o termo marxiano, né, de múltiplas determinações que condicionaram, né, a ascensão do capitalismo colonial. Agora, Giovana, a sua questão é uma questão bastante difícil, né? Eu tenho tentado responder em que medida a perspectiva decolonial pode influenciar, né, trazer benefícios ao marxismo feminista. Eu vou te trazer, por exemplo, uma diferença que eu percebo entre uma outra corrente feminista marxista, né, que é, por exemplo, a teoria da reprodução social, que é menos influenciada, né, pelas leituras decoloniais. Eu acho que, ao se pensar em reprodução social, o campo da reprodução social foi um campo ancorado, como o Chico de Oliveira vai mostrar, nos países centrais. A gente passa a ter serviços especializados para a reprodução social, né? Nos países periféricos, né, a visão dos países periféricos, esse trabalho sempre foi exclusivamente ou majoritariamente exercido pelas mulheres, né? Tanto o trabalho de cuidar delas, cuidar das crianças, cuidar dos companheiros, né? Filhos, irmãos, maridos, como também cuidar das outras famílias, né? Como você deu o exemplo da criança que foi você ou foi a Maria? Não, foi a Maria, né? Que trouxe o exemplo da criança que não reconhece a mãe. Esse trabalho foi majoritariamente exercido por mulheres racializadas, né? Nas classes médias e burguesas. Então, esse trabalho, tanto o trabalho de criação da força de trabalho, quanto a gente pensa de criação de uma força de trabalho especializada, como as classes médias fornecem, né, que vai ser responsável aí pela produção de tecnologias, por espaços, né, dentro da produção capitalista que seriam, que agregam mais valor, né, que agregam valor aos produtos. Esse trabalho foi exercido pelas mulheres colonizadas, pelas mulheres racializadas. Então, eu acho que a perspectiva decolonial, ao alterar, não necessariamente alterar, mas ao trazer esse outro sujeito que ficou escondido, que é o sujeito do trabalho não remunerado, do trabalho não assalariado, ela permite pensar a produção capitalista e não só a reprodução, mas pensar a produção de pessoas, pensar que essas mulheres, esses sujeitos, pensando também nos sujeitos escravizados, eles participam, e pensando também na natureza, é algo que eu ainda tenho desenvolvido pouco, mas a natureza, ela entra aí como um espaço, né, como um espaço, uma subjetividade a ser expropriada para a produção de mais valor. Então, as perspectivas decoloniais, né, o feminismo negro, o feminismo indígena, os feminismos periféricos, eles permitem o marxismo, eu acho, o feminismo marxismo, olhar para esse outro pé, que é o pé invisível do trabalho dos trabalhos, dos múltiplos trabalhos não remunerados, que foram fundamentais e continuam sendo fundamentais na produção e na extração de mais valor. Eu acho que é uma das principais contribuições, ao mesmo tempo que permite pensar também as resistências, né? Isso que o Clóvis Moura chama atenção é genial. Tipo, foi os sujeitos negros escravizados os primeiros na luta de classe, na formação social brasileira, né? Então, quando a gente pensa, né, nesses sujeitos anticapitalistas, né, para voltar lá na questão da Bruna, a perspectiva decolonial, ela nos oferece um campo de lutas e de resistência e de criação e imaginação para essas lutas e resistências que vão muito além, né, do formato de lutas e resistências que foi considerado hegemônico na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, nas lutas das classes trabalhadoras brancas, né? Para dar algumas pistas para a gente pensar isso.
a questão da influência, né, do processo de escravização no trabalho de cuidados, Maria, eu acho que eu tenho pensado elas fundamentalmente articuladas. Eu acho que elas estão aí, o trabalho de cuidados, ele é um trabalho racializado, ele é um trabalho ancorado na colonialidade, inclusive no norte do mundo, né? Com a imigração, esse trabalho continua sendo ancorado em padrões de colonialidade, né? Em padrões que estão ancorados no processo de escravização, né? Que se desdobra da escravização, como a Vergés ela vai mostrar, né? Ela começa esse livro foi escrito no período da pandemia, e ela vai dizer das mulheres que abrem as cidades, que limpam as cidades para que o capitalismo, a produção, possa existir. É preciso que mulheres levantem antes, né? De todo mundo para limpar essa cidade, para garantir o funcionamento da extração de mais-valia. E durante a pandemia, se as fábricas pararam, as limpezas não pararam, né? Então, se foi possível algumas áreas pararem, a área da limpeza nunca parou. Essas mulheres nunca estiveram protegidas, né? De tamanho é a essencialidade delas para a produção e para a extração de mais-valia, né? Para a acumulação capitalista. Então, eu acho que está totalmente ancorado. Eu vou me basilar em várias autoras, né, que vão me dar sustentação para pensar essa articulação entre o trabalho de cuidados e de procriação como um trabalho produtivo para o capital e a sua relação com a colonialidade e a escravização em particular. Eu acho que eu respondi assim o total, né? Pelo menos tentei. Tá bem, a Aline já está posicionada aqui para fazer a questão. Eu só queria agradecer pela resposta. Eu vi que você tentou bastante. Eu pensei que ela fosse uma pergunta simplesinha, mas acabou que ela é bem mais complexa do que parece, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigado, Giovana. Aline. Oi, Tabata. Eu acho que você começou a falar do que eu quero saber nessa última, né, que você até citou o livro da Vergés. Eu gostaria depois que você mostrasse ou escrevesse sobre ele aí para a gente, a indicação. E eu queria saber exatamente disso, né, se você está olhando, ou quem está olhando, sobre essa questão de ser mãe nesse período da pandemia, com essas realidades diferentes, né? Por exemplo, você tem uma mãe, eu, assalariada, tem um trabalho fixo, ou sou servidora pública, você tem outras empresas que permite que você faça trabalho remoto e continue recebendo seu salário. E você tem muitas mães que saem nesse trabalho, principalmente de limpeza, ou de babá, nesse trabalho de cuidado, né? Algumas assalariadas e outras diárias. Agora eu não estou te ouvindo, Aline. Peraí. Oi, me ouvindo agora? Essas não tem muita escolha, elas não têm como fazer um lockdown, não tem como garantir né, ou ficar em casa, e ainda mais sem escola e sem creche para os filhos dela, né? Então fica uma situação super complicada. Eu vou atrás do salário para alimentar esses filhos, eu fico cuidando desses filhos, ou busco uma rede, e que rede que é essa de apoio para me ajudar? E a gente viu muitos, eu cheguei a ver matérias assim que eu achei absurdas na televisão, mostrando pessoas como eu, vou ser bem sincera, que tem o seu salário na conta e fazendo trabalho remoto, e reclamando que estava muito difícil ficar com os filhos em casa, sem rede de proteção, e tendo que pôr a roupa na máquina de lavar, sabe? A gente viu esse tipo de matéria na televisão, mas não estava mostrando a realidade dessas que pegam ônibus, que estavam expostas. E aí, uma segunda questão que eu queria saber, você falou da cultura pop, e a gente vê um exemplo hoje dessa utilização, por exemplo, uma mulher trans no Big Brother, a primeira vez, e toda uma propaganda também em cima disso, que você tem o lado positivo, que leva a questão para algumas discussões, mas esse outro lado dessa apropriação disso para fazer outro tipo de propaganda, enfim. Eu gostaria de sugestão de leitura sobre esse tema, sobre essa questão dessa utilização do capitalismo, dessas pautas,
transformadas em cultura pop, sendo apropriadas pelo capitalismo. Era isso. Obrigada. Maravilha. Vê se o João ainda está nos ouvindo, se consegue fazer a pergunta. Eu acho que ele deve ter caído. Professor, eu acho que o João caiu. Só está ele presente aqui, virtualmente. Então, passo de volta para a Tabata. Para mostrar o livro aqui, gente, o livro da Vergés, é Um Feminismo Decolonial. Agora ela tem um outro, eu estou esperando chegar também, traduzido para o Brasil. A Vergés, ela vai trazer, né, ela é francesa, mas ela vai trazer um pouco essa perspectiva da decolonialidade. Esse livro é incrível para pensar, né, essa relação. A decolonialidade é muito interessante, porque ela vai articular também, né, eu tive acesso a esse livro depois de escrever minha tese, mas ela vai articular a decolonialidade muito ao trabalho das mulheres, né? E a esse trabalho invisível realizado, esse trabalho doméstico. Então tem uma articulação ali fundamental, que é um pouco também o que eu tento fazer na minha pesquisa, né? Mostrar a centralidade desse trabalho e dessas mulheres, em sua maioria racializadas, né? Para pensar. Quando a gente pensa, né, o trabalho durante a pandemia, Aline, é interessante que no início da pandemia, nos 3 primeiros meses, o trabalho doméstico foi suspenso, em grande maioria sem remuneração, né? E logo depois que esses 3 meses passam, é a primeira categoria a voltar. Ela perde vários postos de trabalho, né? No primeiro ano chegou a perder 1,5 milhão de postos de trabalho, mas depois de 3 meses, apenas, acho que 3 ou 7%, eu não tenho agora certeza da porcentagem, mas ela não vai além de 7%, dessas trabalhadoras estavam em trabalho remoto, né? Isso demonstra, né, a centralidade desse trabalho para o funcionamento da estrutura capitalista, né, da própria noção de modernidade, né, do que seria, né, essa civilização, esse processo de modernidade colonial, que é colonial justamente porque se assenta na subalternidade, né, em sujeitos que não têm direitos plenos, né, que não são sujeitos. As trabalhadoras domésticas é o exemplo por excelência desses sujeitos sem direitos plenos, né? No Brasil até hoje sem fundo de garantia. Uma outra, eu gosto muito de pensar essa relação da objetividade corporificada, né? A minha mãe é trabalhadora doméstica, e isso sempre me fez pensar, né, a perspectiva, a centralidade desse trabalho, né? E como esse trabalho é subalterno, né? Como ela é um trabalho, eu não fiz entrevistas, né, com trabalhadoras domésticas, mas se a minha mãe fosse abrir uma conta numa loja, ela se sentia, às vezes, envergonhada de dizer que era trabalhadora doméstica. É um trabalho que não te confere a legitimidade de um sujeito trabalhador pleno, né? Isso demonstra como ele se fundamenta nessa relação de colonialidade, né? Nessa relação onde há um sujeito e o outro que não tem direitos, né? E o outro que pode ser expropriado. E a pandemia demonstrou claramente isso, né? As famílias, né? Se por um lado, quando há, né? Quando esse trabalho é retirado, são as mulheres que são, né, responsabilizadas por esse trabalho nas famílias de classe média branca, né? As mulheres passam a ser as responsáveis pelo cuidado das crianças, pelos cuidados dos pais. A revista Dados, ela mostrou que durante a pandemia a submissão de trabalhos de homens aumentou, enquanto a submissão de trabalhos das mulheres diminuiu. Isso é muito significativo, né? Desse contexto, né? Essas mulheres foram para casa e passaram a se responsabilizar por um trabalho. Os homens foram para casa e se livraram dos trabalhos que provavelmente tinham na universidade, que eram trabalhos, né, que ocupam trabalhos de gestão, que ocupam, né, tempo e diminuem a produtividade, e passaram a ter tempo para produtividade. Eu, a Bárbara e a Rubiana, né, 2 colegas, a gente escreveu
um artigo onde a gente vai falar um pouco sobre esse lugar das pesquisadoras e mães, pensando que mesmo nesse contexto onde a gente já está pensando na universidade, né, que é um lugar que a gente sabe que uma parcela, o trabalho, as mulheres, por exemplo, no trabalho de docência, as mulheres negras... Tchau, mãe. Tchau, amor. Olha lá. Eu volto na minha festa. Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, meu amor, te amo. Que já é, né? A gente sabe que a academia já é um espaço desigual, né? Que tem sujeitos desigualmente inseridos, né? Em porcentagens muito desiguais. Por exemplo, na docência, as mulheres negras ocupam menos de 2%, né? Da docência na pós-graduação, segundo, né? Os estudos que a Renata Gonçalves fez. Dados do trabalho dela. Então, nesse contexto, ainda nesse contexto, é extremamente desigual, né, a relação entre uma estudante, né, que às vezes está em moradia estudantil, ou que às vezes retornou para casa, né, da família, uma estudante negra que está com uma criança, né, elas são as mais responsabilizadas. Nos nossos dados, por exemplo, a gente viu que a maioria das mulheres com crianças na pós-graduação eram mulheres negras, né? Então, isso vai mostrando como, só quando a gente pensa esse recorte, né, do trabalho que é o trabalho intelectual, que já é um trabalho com certos privilégios, como é desigual essa inserção. A casa, para uma mulher branca, por exemplo, pode ser um espaço de refúgio, se ela não tem filhos, né? Enquanto a casa para uma estudante que vai para moradia estudantil, morar com mais 4, ou que vai estar na moradia estudantil com 3 filhos, com 2 filhos, sem o bandejão para poder, né, tá almoçando, sem a creche, ela deixa de ser o espaço da criação, né, intelectual. Ela passa a ser o espaço do trabalho quase que exclusivamente doméstico, né? Então, quando a gente pensa essas desigualdades, mas quando a gente pensa o conjunto da população, né, as trabalhadoras domésticas, os filhos das trabalhadoras domésticas, depois eu posso deixar o link e pedir o Ricardo Feste para colocar tanto no vídeo do YouTube quanto para vocês. Os filhos das trabalhadoras domésticas, eles fizeram um manifesto, né, pedindo, né, que as trabalhadoras domésticas tivessem acesso ao trabalho remoto remunerado. É um absurdo, é uma exigência mínima diante do contexto de pandemia que a gente viveu, mas quando 3 meses depois elas retornam, né, em maioria para o trabalho, isso fica muito claro. O que representa esse manifesto diante da potência, né, que é a exploração, a expropriação desse trabalho nesse sistema, né, a necessidade desse trabalho nesse sistema. As trabalhadoras de caixa de mercado nunca pararam, mas as creches pararam. Você falar, por exemplo, do trabalho de que era necessário, né, que houvesse creche e escola para as crianças, no meio branco, de classe média, era uma aberração, era como se você dissesse, vamos todos nos contaminar. Quando a gente sabia que tinha mulheres trabalhando, fazendo esse trabalho, e os filhos delas estavam onde? Né? Mulheres que ganham um salário mínimo numa cidade grande para trabalhar no mercado, com 2, 3 crianças, essas crianças estavam comendo? Essas crianças estavam com quem nesse período, né? Era algo que eu refletia muito. Eu estava escrevendo a minha tese nesse período com o Antônio, né? A gente ficamos nós 2 sozinhos, mas eu estava em trabalho remoto, remunerado nesse momento, né? Então, eu ficava pensando, quando eu ia ao mercado, e tinha, né, a maioria das mulheres ali, mulheres negras, as mulheres da limpeza que continuaram limpando os hospitais, as trabalhadoras domésticas que 3 meses depois retornaram para casa, onde estão essas crianças, né? Como a gente pode pensar em trabalho essencial, que trabalho essencial não pode parar, sem pensar em oferecer um lugar, né, que possa acolher os filhos dessas mulheres, né? Isso sequer foi pensado, isso demonstra no Brasil, né? Isso foi tematizado na França, né, em alguns outros lugares, mas no Brasil isso é uma questão que no meio, né,
intelectualizado, branco, sequer foi tematizado de forma ampla. Isso demonstra quão a colonialidade ela impacta a construção do pensamento, né? E das próprias construções de política pública. Então, é um pouco, pensando aí na sua questão, é um pouco da reflexão que eu tenho feito. Tá bem. Nós estamos nos aproximando de 2 horas já de debate. Eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, aproveitar esse momento para fazer para a Tabata. Se não, talvez a gente possa encaminhar já para uma fala final da Tabata e o encerramento da atividade. Só aproveitar, Ricardo, depois você vai falar com a Tabata, se ela puder mandar alguma sugestão sobre essa questão da cultura pop. Não precisa ser agora, pode ser sugestão de leitura mesmo. Eu acho que o Paul Gilroy, né? Eu acho que não é assim que fala, mas eu falo meio errado mesmo. O Paul Gilroy, que é um autor aí que tem me influenciado muito para pensar essa questão. O Hall, né? Que vai pensar a questão da cultura, né? Pensando um pouco como é fluida, como a modernidade, a própria construção da cultura, né, do que seria cultura popular, ela é fluida, né, é um espaço onde, como chamou bem a atenção a Bruna, a gente não pode pensar numa determinação de cima para baixo, né? É sempre um entrecruzamento entre forças, né? Eu acho que o Rawls vai se basear muito, né, na ideia do Gramsci, né? Dessas lutas por hegemonia. Então, eu acho que, pensando aí na cultura pop, nas lutas anticapitalistas, né, é muito importante, e pensando na própria constituição do patriarcado, é sempre um campo de lutas, né, da própria constituição da modernidade, da constituição do que foi o Estado colonial, né, sempre foi um campo de lutas, né, como Clóvis Moura mostra bem, lutas brutais, né, lutas sangrentas, que destroçaram populações inteiras, né, mas isso nunca foi pacífico, né? Essa construção sempre foi uma construção de lutas, e quando a gente pensa nas revoluções, quanto das revoluções burguesas foram impactadas pelas lutas escravistas quilombolas em toda a América Latina, né? É algo, né, que o Lindenbaum desenvolveu, né, naquele texto Montanhas. Eu não vou lembrar o nome do texto. O texto tem um nome poético, mas que fala das montanhas e dos ventos, né, que vêm desses lugares colonizados, né? Mas esse espaço sempre foi um espaço de luta. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar a cultura pop, mas para a gente pensar qualquer processo histórico, né? Ele nunca é pacífico, ele está sempre numa luta por hegemonia. E essa luta, ela constrói sentidos diversos, como a Bruna chama a atenção, né? Senão a gente pensa que há um sujeito que determina, condiciona, e o outro passivo que recebe. A própria noção, Bruna, de subalterno, né? Ela é uma noção construída de forma ativa, né? A própria noção de a luta, né, que os sujeitos negros vão estabelecer, né, quando vai estabelecer a noção de negritude como uma categoria política, né, foi imposta, mas é apropriada politicamente. Então, pensar sempre nesse campo de lutas. Mas são esses dois autores, a Aline. Eu falo muito, né? Desculpa, Feste. Não, só para registrar, né? Hoje é um dia interessante para a gente pensar nessa questão da mulher, pensando na Ketanji, que acabou de assumir lá na Suprema Corte dos Estados Unidos como a primeira mulher negra a fazer parte da Suprema Corte, né? E assim, fora também esse uso midiático dela, mas ela alguns estavam considerando que a sabatina dela foi mais pesada do que normalmente são as sabatinas para assumir o cargo, né? Talvez é isso que a gente estava falando, né? Será que ela é capaz, né? É mulher, é negra? Será que tem capacidade para estar lá? Né? Então você sempre fica pensando nesse tipo de coisa. Bom, gente, eu acho que chegamos ao nosso limite de tempo.
Queria agradecer imensamente a Tabata por essa reflexão, essa palestra, essa aula, essa troca de saberes aqui, né, entre nós. Passo a palavra para que você possa dar, né, uma palavra final e a gente poder encerrar a nossa atividade. Obrigado. Obrigada, Feste. Eu queria agradecer muito o convite e queria deixar, eu costumo sempre fazer isso, queria deixar umas dicas de literatura, porque eu acho que a literatura, a música, né, são formas, né, de epistemologias ainda talvez não consagradas no campo no campo acadêmico, né, científico, mas que trazem perspectivas, né, outras epistemologias, né. Eu queria sugerir esse livro da Maryse Condé, né? Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Ele foi muito importante para eu pensar a minha tese. Eu já indiquei, né, a Toni Morrison. Amada é uma obra-prima, mas assim não existe texto da Toni Morrison que não seja uma obra-prima. Essa autora nigeriana que ganhou meu coração, né, que é a Buchi Emecheta. Nesse livro aqui, As Alegrias da Maternidade, eu vou indicar alguns outros aqui, mas talvez seja aí pioneiro o texto dela, eu acho que esse daqui é de 79, talvez, 79. Pioneira em colocar a maternidade aí como objeto, né? Todos os livros dela, a maternidade é um dos objetos de construção literária, né? Mas a maternidade aí como essa possibilidade de criação literária, né? Então eu acho que esse livro é incrível. Eu estou sugerindo mais outros dois aqui. A Cidadã de Segunda Classe e No Fundo do Poço, da Buchi Emecheta, que são lindíssimos. E ela tem um outro traduzido, que é O Preço da Noiva, aqui traduzido para o Brasil. A Carolina Maria de Jesus, né? É incrível quando a gente vai pensar a Virginia Woolf falando do quarto, né? Falando da necessidade do quarto, quando a gente pensa, né? Um quarto de despejo para a produção literária, o que significa produzir nesse contexto, né? Ser mãe, catadora, né? Fazer esse trabalho que é essencial para a vida do planeta e tão, né, desqualificado, né? E ao mesmo tempo produzir literatura, né? Eu acho que isso traz, né, um pouco das questões que eu quis trazer aqui que eu venho tentado, né, me debruçar. E eu vou indicar o Ponciá Vivêncio, né, da Conceição Evaristo, que também é uma obra-prima que ela vai mostrar também a centralidade, né, da mulher e pensar esse processo também de expropriação das populações, né, recém-libertas. Como se deu esse processo, né? Como eles são expulsos de um determinado lugar, que é o lugar de trabalho assalariado, e lançado, né, a esses espaços subalternos, né? O trabalho doméstico, os trabalhos, esse grande bolsão dos trabalhos dos serviços, né? Como Chico de Oliveira vai avaliar, né? Que o Clóvis Moura também traz para a gente, né? Essa história, né? Dessa expulsão, né, dos recém-libertos do trabalho assalariado. É isso. Agradeço muito, muito mesmo o convite e a oportunidade de partilhar com vocês. Todas as questões me trouxeram, né, excelentes reflexões. Obrigada. Tá bem. Muito obrigado, Tabata, a todos que estavam presentes, todas e todos presentes hoje no debate. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau, Tabata. Muito obrigada.